Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos e nesse caso a mais um episódio da ótica das empresas na hora de contratar, vamos falar sobre os 4 fatores que eu percebi que são importantes pelas empresas que contratam. Bom, o primeiro deles, e eu não posso negar que é um dos mais importantes realmente, né, é o histórico profissional. Né? É a primeira coisa que as empresas vão olhar, né? E eu confesso que eu também. Né? É importante aonde a pessoa trabalhou, né? Saber por que escolas você passou, né? dá tranquilidade para quem está contratando, porque aí você vai saber o nível de exposição, o nível de exigência que você foi submetido. Né? Então, nós vamos olhar qual é que foi o encadeamento da sua carreira? Por onde você passou? Quais os teus sobrenomes empresariais? Né? E não necessariamente que sejam grandes empresas, tá? Porque às vezes tem empresas médias, mesmo pequenas, que têm ótimas práticas. Então, é importante que você tenha passado por empresas identificáveis, empresas que nós, hunters e as empresas, consigam rastrear. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso define o teu nível de exposição. Dentro do histórico, também existe o foco. Né? Você precisa ser bom em alguma coisa. Você precisa ser identificado por saber fazer alguma coisa. Né? Isso é chave para quem está avaliando. Né? Você tem que ter um braço forte. Né? Quem contrata alguém que vai resolver o seu problema. Então, no teu histórico tem que ficar claro aquilo que você sabe fazer. Tá? Isso vai ser o primeiro ponto a ser avaliado. Passou por tais empresas e sabe fazer isso. Né? Isso é básico. Sem essa variável, a gente não continua para a segunda. Né? A segunda variável a ser avaliada, né, é muito característica do sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são estados conservadores, são estados mais tradicionais, né, onde provavelmente 97% das empresas são familiares ou de origem familiar. Né? Então, essa variável é o tempo de casa. Por incrível que possa parecer, isso ainda é considerado. Né? Antigamente, as pessoas ficavam 30, 35 anos na mesma casa. Né? Era considerado demérito tu trocar muito de empresa. Né? Hoje em dia, ao longo de uma carreira, o profissional vai trocar 6, 7 vezes de organização, sendo que provavelmente em uma ou duas delas ele vai ser demitido. Tá? Faz parte de uma nova realidade. Né? Mas ainda assim, as nossas organizações medem o tempo de permanência em cada projeto, em cada organização. Tá? E aí, muitas vezes nas minhas palestras, as pessoas perguntam, Rubem, mas qual é o tempo ideal de permanência? Né? Não é mais 35 anos, tá? E não é trocar com muita frequência, de 6 em 6 meses, de ano em ano, e até de 2 em 2 anos, as empresas identificam que há uma tendência a tu permanecer um período e sair. Tá? Então eu coloco que o tempo de permanência está ligado a uma sensação de missão cumprida. Né? O executivo, ele muitas vezes pode perder um projeto porque não concluiu a sua etapa na organização onde ele está. Então, o tempo adequado eu calculo em 3, 4 anos, né, que dá a sensação de ter passado por todo o processo de conhecer a empresa, conhecer o produto, contribuir, ver o trabalho realizado. Com 3, 4 anos já se consolida um bom período dentro da organização. O terceiro é a formação. Né? Também não se começa o processo se você não tiver formação superior. Né? Isso é hoje algo a ser ticado, assim, tem formação superior. Né? Quanto melhor forem as escolas onde tu te formou, melhor vai ser avaliado. Né? Tem pessoas que olham até o segundo grau.
né? Para saber onde é que tu fez, né? Então, ter uma boa formação acadêmica também consolida o perfil todo, né? É um fator importante de avaliação, né? No entanto, ele não pode ser exagerado. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um certo limite em que a formação agrega, né? Você tem que ter uma formação específica para a função para a qual você está sendo contratado, né? Você poderá ter uma extensão, um pós-graduação, um MBA, que consolide aquilo que você sabe fazer bem, né? E depois talvez algum outro que seja mais generalista, né? Isso praticamente completa uma formação que atrai as empresas, né? Muito além disso, não agrega e às vezes até dá uma prejudicadinha, né? Se nós olharmos, por exemplo, se você for empilhar MBAs, né, e não falar inglês, eu prometo voltar em outros vídeos sobre questão de formação e idiomas, mas provavelmente o idioma agrega mais do que muitos pós-graduação, né? Outro aspecto é de que o mestrado e o doutorado, apesar de serem sensacionais e mostrarem todo um nível de dedicação do profissional, de esforço para isso, pela ótica das empresas, não agrega tanto, porque na ótica de quem está contratando, um mestrado e um doutorado tem mais a ver contigo do que com o processo da organização. Tem mais a ver com uma carreira futura acadêmica do que propriamente possa agregar no dia a dia de trabalho, né? Então, a formação ela precisa ser muito boa, mas adequada ao tamanho do que se pretende, né? E outra coisa é foco, tá? Quanto mais técnica for a profissão escolhida, melhor também vai ser avaliada, né? As posições mais técnicas na essência, como engenharia, como contabilidade, né, elas têm um peso um pouco maior do que as funções generalistas, né? É assim que funciona, né? Muito bem. E o quarto ponto a ser avaliado, e certamente é o mais importante, né, que é o comportamento, que é a chave do sucesso. Bom, esse item, essa variável, nós vamos discutir no próximo vídeo, dado a sua importância. Ok, pessoal? Obrigado por enquanto. Saliento que vocês compartilhem e nos encontramos no próximo episódio. Grande abraço.